Fala galera, tudo bem? Meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, ADC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Estou aqui com meu irmão, Thiago. Mais um podcast, né, Juninho? É isso aí. Mais um dia falando aqui sobre um tema relevante para o empreendedorismo, para aquele que está iniciando, aquele que já está nessa jornada empreendedora. Então, a ideia é que a gente trocar, né, Aquele uma bate-papo ideia, leve. um bate-papo aí gostoso sobre um tema que ultimamente tem sido muito falado e é extremamente importante para qualquer negócio, para qualquer empresa, porque é o que faz o negócio se manter vivo, né? Então hoje a gente vai falar sobre a jornada do cliente, desde o onboard do cliente até o sucesso dele e ele se manter ali recorrente com a gente, né? Afinal de contas, quem não quer aquele cliente fiel à nossa marca, sempre comprando, sempre adquirindo novos produtos, né? Renovando contratos e tudo mais. É isso, né? Tornar ele um fã da nossa marca, né? Exato. E aí esse, igual você falou, é um negócio que vem mudando, né? Porque antigamente, mesmo na empresa, a gente via que, cara, colocava pra dentro e já era, né? Eu, tipo, trazia o cliente pra dentro do escritório e acabava ali, não tinha uma conversa depois, nada disso. E a gente foi mudando a cabeça e vendo como isso é importante. Até a Uhum. gente se colocando na posição do cliente, né? Quando a Exato. gente vai e contrata um serviço, a gente não sabe o que vai acontecer, como funciona, tal, e fica naquele escuro, Limbo, né? né? No Perdido. limbo, perdido. Exato. E é tão bom quando as pessoas te recebem bem, mostra o que você tem que fazer, já alinha as Uhum. expectativas e tudo mais, né? É porque, na realidade, assim, né? Tipo, acho que todo empreendedor, toda empresa, na realidade, de início, ele quer ser predador, né? Ele quer captar cliente, fazer venda a todo custo, não importa como, tal. E não se preocupa depois com a recorrência de você ter a manutenção disso, de você ter depois garantido ali um resultado, um faturamento constante, né? Mas hoje a gente vê, até por nós ali, por ser um escritório de contabilidade e atender muitos outros clientes de pequenos portes, Sim. microempresas mesmo, o quanto a mentalidade com relação ao sucesso do cliente mudou. O quanto hoje os empresários eles têm buscado realmente entender a necessidade, se antecipar ao cliente de forma com que ele se sinta cada vez mais acolhido, mais bem-vindo, né? Tipo, Sim. onde ele consiga enxergar que as necessidades deles ali são atendidas, para que a empresa consiga continuar mantendo a recorrência, né? Exa- Então, acho que nunca se viu tanto movimento, principalmente nas pequenas e médias empresas, Eu ia comentar com isso. relação a isso, né? Exatamente, é o que você comentou. Acho que as pequenas e médias empresas antigamente não davam tanto valor, né? Tipo Exato, assim, isso não é para mim, serve para os grandes players, né? exato. Ah, empresa de telefonia, academias e qualquer outro tipo de serviço, assim, né? Uhum, Mas o pessoal começou a ver como isso faz sentido e agrega valor no seu serviço para tornar o cliente um fã do seu negócio, né? E uhum, começar a propagar, né? O seu exato. negócio, querer continuar com você. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, evitar churn e tudo mais, né? Uhum. E é interessante, né? Porque hoje, na mesma velocidade que hoje talvez você consiga captar um cliente por conta, Se tipo, de perde, né? divulgação em mídias e tudo mais, você consegue perder, Ixi. penso eu, né? Centenas de outros por uma reclamação, de repente, que alguém faz sobre você, sobre um Exato. produto que adquiriu e não cumpriu aquilo que foi prometido, ou uma falta de acompanhamento, de suporte depois de ter adquirido alguma coisa, né? Porque, reclame aqui, quantos ali não entram no Nossa, reclame aqui para verificar, né, se a empresa que já você tá vai oferecendo. comprar tem alguma reclamação ou E é não, né? muito louco, né? Você vê na nossa área, né? Assim, na época, meu, dos nossos pais, assim, quando eles estavam mais à frente, ou mesmo quando a gente entrou no escritório e tal, a galera falava que quando você contratava uma contabilidade, você casava com ela, né? Exato. Aí, meu, hoje tem gente que entra, fica um mês, não gostou do serviço, Uhum. troca. Sim. Não, igual você falou, na mesma velocidade que entrou. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou nos últimos podcasts, né? Tipo, a concorrência hoje, ela existe para todos os mercados e tá cada vez Sim. mais feroz. Então, assim, no primeiro momento o que as pessoas sempre vão buscar é preço, Sim. né? Não valor. É, É valor o não. preço. Então, para você perder um cliente hoje, ele é muito, muito rápido por conta disso. Então, é exatamente por isso que a gente tem que pensar em toda essa jornada do nosso cliente, né? Legal, fechar contrato é muito bacana, assinar contrato é legal, vender mercadoria é muito legal, mas e aí? O que que eu vou fazer depois disso? Como que eu vou fidelizar ou fazer com que aquela pessoa, daqui 2 ou 1 mês, já não me troque por preço ou por outra coisa? Então, por isso que a ideia hoje realmente é a gente falar sobre esses pontos, né? Sobre a jornada do cliente, né? Sobre o onboarding desses novos clientes
e também sobre uma área, um departamento que tem surgido bastante também nas pequenas e médias empresas, que antes a gente só via nas grandes, na realidade, que é o de sucesso do cliente, o Customer Em inglês? Success. Como é que é? Chique, né? Customer Success. É, que hoje a gente tem visto muitas empresas aplicando, né? As pequenas também, Sim. e até na nossa área também, o quanto isso faz diferença, né? Eu acho que vai ao encontro, né, do que a gente está falando do onboarding, né? É. Quando o cliente entra no escritório, uma das coisas que faz isso acontecer de uma forma bem mais saudável é quando você tem uma pessoa que realmente tome conta, como se fosse o hostess na Uhum, balada, exato. enfim, né? Então, a pessoa do sucesso do cliente, o Customer Success, é ele quem vai ser a referência, né? Uhum, Quando o cliente está entrando no escritório e tal, ele não conhece nada, não sabe onde ele está pisando, não sabe como funcionam as coisas e tal. E essa figura dá uma segurança, né? sim, Dá sim. uma segurança e mostra um caminho que ele Sim. vai percorrer lá Vai ser dentro, o caso ele... anjo do cliente. É Vai ser o hoje. RH do cliente, na realidade, né? Tipo, em vez de ser o RH interno da empresa, é o RH atuando pelo lado do cliente, né? Exatamente, ele fica atento a tudo, né? Atento aos problemas, oportunidades, enfim. Porque nesse processo do onboarding, acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? A ideia é a gente identificar diversos pontos, né? Uhum. E o anjo vai ficar, vai ver se tudo que foi alinhado, né, Tá sendo cumprido. está sendo cumprido Uhum. e como está a satisfação, Exato. enfim. Legal, cara. E quando a gente fala em jornada do cliente hoje, né? Tipo, ela, na verdade, a jornada ela tem a ver com todo esse período, né, do cliente, né? Desde o momento que ele, de repente ele se conscientiza que existe o teu produto, até o momento que depois ele efetivou a compra, que seria o pós-venda, né? Essa Exato. seria toda a jornada, né? Sim. E ela é interessante porque ela vai se dividindo em algumas etapas, né? Essa jornada do cliente, né? Sim, Ah, pode a falar. gente desculpa aí. Normalmente a gente fala de quatro etapas, né? Uhum, Na empresa a gente trabalha com quatro etapas, né? Que é a conscientização, consideração, compra e o pós-compra. uhum, A conscientização é quando ele ainda não conhece o seu produto ou seu serviço, e a gente tem o objetivo de chamar a atenção dele com a solução para o uhum, problema dele. sim. Então, onde a gente está se apresentando. Normalmente é quando a gente tá aparecendo no Instagram, né? Nossa, eu Sim. tô com um problema e essa pessoa me resolve. É, Essa é a conscientização, quando ele vai criando a ele consciência começa a entender que que ele tem um existe um produto. problema, mas tem pessoas que conseguem resolver. Tem Uhum. uma empresa que consegue resolver. É, eu ia falar exatamente isso. É bem aquela situação onde a gente nem sabe que existe nada, tal, você tá lá navegando pelo Instagram em algum lugar, daí chega um anúncio, alguma coisa, e fala, nossa, existe isso aqui pra isso, né? É, Ou igual a gente vê em YouTube hoje, né? Tem muito, né? Tipo, aparece lá o comercial da Shein, por exemplo, né? Falando, não, você sabia que existe isso, que você coloca na ponta da lapiseira e faz não sei o Nossa. quê, né? Que você fala assim, meu Deus, né? Pra que serve isso? Aí em um desses comerciais, né? Em algum deles, pô, né? Interessante, né? Isso aqui existe, né? Exato. Você começa a criar consciência de que existe a empresa e existe um produto ali, né? Legal. E a gente entra depois na fase da consideração. Exato. Que daí, depois que ele já criou essa consciência, aí vem o bichinho que, meu, eu preciso disso. Não consigo viver sem isso, essa pessoa vai resolver o meu problema, ou esse produto é o que eu preciso para solucionar a minha vida. Então ele começa a considerar a chance de De contratar adquirir. alguém ou de querer ou fazer a compra. Legal. E é legal porque quando o cliente chega nessa fase da consideração, é porque deu certo as ações feitas antes com marketing e tudo mais, Exato, legal. no sentido dele fazer não só entender que existe um produto, mas que eu tenho uma dor que agora sim eu preciso daquele produto para sanar essa minha dor. E sabendo disso agora, né, eu começo a considerar comprar. Só que daí é engraçado, porque não necessariamente porque você conseguiu conscientizar ele que existe uma dor e que você tem um produto, que automaticamente ele já vai comprar de você. Porque nessa Não, fase da consideração é onde ele começa a fazer pesquisas também. exatamente. Então ele começa a pesquisar no mercado quem mais, de repente, vende esse mesmo produto, tem essa mesma solução para a dor dele, Sim. e avaliar se vale a Quais pena são as comprar de você ou não. Que Isso. é aí que a gente tem que ser astuto, perceber isso e começar a tentar se diferenciar dos concorrentes, né? Exato. Demonstrando realmente valor e não agora só preço, né? Exatamente. Para que ele depois se defina realmente efetivar a Porque compra com hoje você você. pensa, né, a questão de preço, meu, hoje está muito equivalente, assim, né? E você vê na área de serviços, assim, o online veio para derrubar que eles não são online, quem não é Uhum, online.
mesmo algumas mercadorias, hoje é muito difícil você encontrar uma variante tão grande assim, Uhum. né? Entre um produto ou outro. Sim, Então, o que a galera procura mesmo hoje é o valor, né? exato. Como aquilo lá vai atender ela durante o tempo que ela precisa e tal. Isso, isso. É, isso é interessante. Você falou dessa questão do online e tal, falando até da nossa área de contabilidade mesmo, né? Que a gente já comentou aqui, acho que no primeiro episódio, que a gente falou que existem, né? Contabilidades que são digitais, contabilidades que são online, contabilidades que são tradicionais, né? Uhum. Que aí o empreendedor, no início da jornada dele, ele identifica essa questão de que ele necessita de uma contabilidade. Sim. Para sanar as dores dele, é onde ele começa a fazer a parte da consideração, que é a pesquisa de mercado, para onde que ele vai. Se Daí forçar ele por vai preço, encontrar por sim, preço essa tudo. questão de que o online de repente vai ser muito mais aparentemente vantajoso porque é muito mais barato, né? Só que aí Só que aquela história que o daí barato começa a sair caro para começa alguns, a né? sair caro. É aí onde entra a diferenciação que você vai passar para fazer com que ele entenda que não, olha, eu não sou online, eu sou digital, né? O meu preço é um pouco maior, mas eu entrego muito mais valor por conta disso, 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 e vai fazer com que ele considere mais por você do que pelo outro, né? Exatamente. Legal. Aí a gente entra na fase depois de compra. Exato, que aí é onde ele decide, né? Aí onde Uhum. ele toma a decisão, bate o martelo, abre a carteira E e realiza ali. realiza. E também é interessante porque aqui, da mesma forma, em toda a fase da jornada do cliente ali, principalmente nessa fase de captação, a gente tem que ser muito, muito ligeiro, muito astuto, Sim. porque o processo de compra tem que ser facilitado. Com certeza. Ele tem que ser facilitado. Ainda mais hoje em dia E que todo mundo é ansioso. facilitado e com velocidade, né? Exato. Então, da mesma forma que nós somos ansiosos por vender, Eles a são. pessoa também é ansiosa ali por comprar e que seja um processo fácil, não burocrático, que isso para ele esteja claro a forma como que Exatamente. realiza a compra, como que efetua, as Hoje tá, condições, contrato e hoje tudo tá mais, né? muito, todo mundo tá muito cansado dessa parte de burocracia, né? Tipo, com toda essa parte digital, a facilidade de você fechar o negócio é muito grande. Então, não Uhum. tem o porquê, né? Você querer dificultar. Meu, quando vocês realmente entraram num acordo, né? Você tá querendo que o cliente entre e ele tá querendo entrar. Então, Exato. o negócio é facilitar mesmo. Exato, legal. E um negócio super bacana, até que você já comentou um pouquinho de marketing e tal, até uma dica aí, é o tempo de resposta, né? Para quando chegar uma pessoa bater na sua porta falando que quer comprar alguma Uhum. coisa, tempo de resposta no WhatsApp, enfim. O pessoal hoje fala que você tem que responder em no máximo 5 minutos, né? 5 minutos. Se a pessoa entra, se entra um lead na sua. Meu, lá, subiu lá, bateu na porta, entrou um lead, falam que em 5 minutos tem que dar uma resposta para ele, porque aquela Uhum. pessoa, igual você falou, ela tá ansiosa Sim, sim. para entrar em contato com alguém, para falar com alguém, para realmente fazer esse negócio acontecer, né? Exato. Tem que aproveitar a oportunidade, tem que estar preparado para aquele momento, né? Porque É, senão depois até a pessoa esquece que te mandou uma mensagem, não vê mais, daí exatamente. quando eu ver, fala, pô, não, não quero mais, ou de Isso repente já acontece optou com a por gente, outro, né? Normal, né? normal. E Por fim, realizando a compra ali, acontecendo a compra, a gente entra na última etapa, que é que aí é o, o onboarding, que é o o pós-compra, pós-compra, né? exatamente. Aconteceu, a venda aconteceu, né? Que O aí é a hora cliente de entrou, fidelizar ele, a hora da fidelização. alinhar as expectativas e mostrar como vai ser a jornada dele a partir daquele momento dentro da empresa. Legal. E é justamente isso, né? Tipo, acho que é no pós-compra que entra a fase principal, que é o que a gente está falando que hoje as empresas têm dado muito valor, né? Porque entra muito naquilo que tem se tornado muito jargão, que é a realidade que a gente não oferece mais produto ou serviço, mas sim experiência, né? E Exatamente. a experiência vem muito pelo pós, né? E a experiência torna a Porque galera fã, né? torna a galera fã e tudo mais. E é aí que você fideliza mesmo. Então, vai ser através de oferecimento de assistência, né, de garantia, colher feedback, né, verificar como que está sendo o uso, se ele está aproveitando de todas as ferramentas possíveis, né, está usufruindo do serviço como um todo ou Esse que é um não, negócio e legal, né? tudo Porque mais. é uma coisa que a gente enxergou lá, lá na empresa, lá de uns tempos pra cá, né? Uhum. Meu, a gente via que a gente tinha bastante parceria, né? E aí acaba indicando sempre gente fora, Sim, ainda sim. continua com algumas parcerias estratégicas, coisa e tal. Mas hoje a gente viu a necessidade de criar um ecossistema para acolher realmente o cliente em todas as áreas, né? E Sim. isso criar uma experiência totalmente diferente para ele lá dentro, né? Uhum. Antes ele fazia somente, meu, a contabilidade propriamente dita, né? Exato. Cara, olha como abriu o leque hoje, né? Hoje a ideia é que tudo que a empresa precisa, ela encontre lá Ela tem dentro, né? lá dentro, né? Tipo, porque isso facilita toda a O jornada processo dela, dele, né? a dor de cabeça é menor, a Bem burocracia é menor. menor, não precisa sair de lá, o que ela precisa, precisa de um certificado, temos, preciso Uhum. registrar uma marca, meu, dá certo. E é muita maturidade, né? Tipo, dependendo do tipo de negócio, daquilo que você oferece, daquilo que você vende, daquilo que você presta como serviço, né? O nosso mesmo, por ser tradicional, né? Um serviço às vezes mais
sei lá, burocrático, com Sim, a cabeça um pouco mais fechada, né, de contadores e tudo mais, isso era meio complicado, porque sempre foi muito naquela situação, não, o cliente tem que se adaptar a mim, o cliente sempre tem que se adaptar à minha forma de fazer. Eu só faço dessa forma, tem muitas nossa, regras, tem muita lei, tem muita coisa que engessa todo o processo. Então, a nossa mentalidade sempre foi no sentido de que não. Se o cliente quiser, ele me procura, eu vou avaliar, mas provavelmente a resposta vai ser não. não, E hoje a gente já entende que não. Estrategicamente, a gente tem que olhar para o cliente, entendendo quais são as necessidades dele, quais são as dores dele e tentar de alguma forma fazer isso que você falou, criar um ecossistema para que ele encontre ali mesmo as soluções que ele precisa. E isso é ótimo, porque daí a gente consegue vender outros serviços, isso, agregar valor ao nosso negócio e tudo mais, né? sim, E a gente para de trabalhar no sentido de passivo do negócio, né? Tipo, de só esperar o cliente nos procurar, exato. né? Toda hora o cliente nos procurando, questionando, perguntando, né? Então você transforma isso. Você começa a trabalhar de forma mais ativa realmente. Você indo até o cliente, antes mesmo dele procurar a gente, já oferecendo soluções, oferecendo Você novidades, identifica informando de algo, coisas novas que estão acontecendo, que estão saindo e tudo mais, a né? gente identifica as oportunidades, né? Exato. Conversando com ele, entendendo como ele está chegando, sabendo das dores dele, meu, e Uhum. com o know-how que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, e todo o conhecimento e os gatilhos também que a gente pode Sim, usar nesses momentos, cara, a gente consegue fazer bastante coisa, oferecer bastante coisa, acolher realmente o cliente, abraçar ele, né? exato. E aí sim, quando você chega com uma novidade dessa, você é proativo, cara, você não precisa ficar esperando a demanda, poxa, cara, ele É vira, diferente, é né? diferente, É a diferente. experiência fica diferente. Totalmente. Eu tô assistindo uma série que chama O Urso, que, cara, é fenomenal, né? É sobre gastronomia, eu amo gastronomia também e tal. É, o cara Só é que bom, né? é. Gastronomia, hein, gente? Só que é uma escola de empreendedorismo ali também, sabe? Tipo, tem toda a situação ali envolvendo o restaurante, enfim, né? Chega o chefe novo e tal, então tem a gestão das pessoas, gestão do negócio, bababá e tal. Mas agora, num determinado momento, das pessoas que trabalham no restaurante foi fazer uma experiência dentro de um outro restaurante estrelado. E eles começam a demonstrar como que eles atendem os clientes ali. Para você conseguir jantar naquele restaurante, é filas de espera de anos. Então você tem que Caraca. marcar com anos de antecedência. Só que nesse período, toda a galera lá já vai estudando a vida daquela pessoa que vai jantar lá. Então já conhece quais são os desejos, já conhece diversas coisas. Então quando a pessoa chegar lá, Nossa, imagina a a experiência que experiência. ela tem é muito maior, porque eles começam a atender, oferecer o melhor ali da gastronomia, mas ao mesmo tempo começa a surpreender eles entregando muito além, que são esses desejos, essas outras coisas que a pessoa gosta, sabe? Assim, Que da tipo, hora. então é exatamente isso. A nossa estratégia como empresa tem que estar sempre centrada no cliente, porque senão a gente nunca vai conseguir oferecer para ele o algo a mais que realmente criaria aquela experiência uau, né, para ele. Então, a gente ali também, quando houve essa transformação, da gente entender que não, cara, eu não posso falar sempre não, 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 não faço e ser travado, né? A gente começou a trazer essa estratégia de ter um pensamento mais centralizado no cliente. Sim. Só que daí a gente patinou no começo, porque legal, a gente mudou isso, só que o cliente não entendeu que a gente estava fazendo isso novo. Não, Ele não mas. entendeu quais eram, então, qual que era o nosso ecossistema de coisas novas que a gente poderia oferecer. Ele não conseguiu entender também quais são as ferramentas que a gente usa ali, como que ele tem que enviar, como que ele pode ter uma experiência 100% dos nossos serviços, Mas por né? que que ele não entendia? Então, aí foi que a gente decidiu aplicar a ferramenta do onboarding Exatamente. de A gente clientes, precisou né? comunicar o que a gente queria, como ia funcionar, né? Exato, Ninguém, eles não adivinhavam o que a gente fala no escritório. A gente não tem bola de cristal e nem eles, né? exato. A gente teve que realmente aliar as expectativas com ele, mostrar o que tava, como ia Uhum. funcionar a partir daquele momento, como ia receber as informações, o que eles precisavam também. Poxa, e o onboarding é um toque bacana também. Ele não acontece só com os novos clientes, né? Não, Porque se você muda alguma coisa agora, por exemplo, a gente é prestador de serviço, mensalidade recorrente, né? Carteira de clientes. Beleza, criei um processo de onboarding super bacana. Cara, a partir de agora tem uma outra ferramenta que vai buscar nota e blá 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 blá. Meu, o cliente novo sabe. uhum. E aquele cliente que já tá na base? Exato, Ele não vai saber. Se você não comunicar, não chegar, e não, não adianta você ficar esperando que ele faça alguma coisa que você não comunicou. exato. É igual aquela.
A gente não fica chateado quando a operadora de telefone ou de TV por assinatura oferece descontos e mais canais para quem tá entrando e para quem já é cliente há anos Exato. continua pagando caro, a gente Nem fica me chateado. fala. Então é da mesma forma com os nossos clientes, né? Eu não posso só priorizar aqueles que estão entrando agora, oferecendo todo esse ecossistema só para aqueles e esquecer daqueles que já estão na base que não viveram isso por falta de maturidade nossa na época, de entender de tudo isso daí. Sim. Então, essa ferramenta do onboarding dos clientes, a boa-vinda dos clientes, nada mais é do que você detalhar para ele o passo a passo, né, de como será a jornada dele a partir do momento que ele fez e que ele realizou a compra com você, né? Então, é você dar toda assistência, você demonstrar para ele quais são os serviços que você oferece, como que o seu produto funciona, como que você pode utilizar, onde você pode utilizar, como que você obtém todas as vantagens dele, com quem que você fala, onde que ele encontra informações, quem são as pessoas que vão atender ele, né? Apresentar realmente ali a tua empresa como um todo e aquele produto, né, que ele adquiriu, demonstrar para ele a funcionalidade dele em 100% para que, cara, ele aproveite realmente e não faça reclamação depois. Porque Exato. o que acontece muito hoje é isso, né? O cliente adquire um produto ou um serviço, depois sai reclamando porque fala, ah, não cumpriu com aquilo que prometeu. Aí a primeira reação que a gente tem é, mas também você não usou tudo? É. Você Você não você não perguntou? apertou esse botão aqui, você não gerou esse relatório, você não usou Exato. essa funcionalidade e tal. Ele fala, mas eu também não sabia que estava aí. Ah, mas tem manual. Ah, quem lê manual hoje em dia? Sim, claro. Entendeu? É, você não me perguntou, você não falou, Então o onboard já quebra todo esse desgaste, né? quebra. E já traz segurança ali para o cliente com relação a entender que durante a jornada dele ele vai estar seguro, ele vai poder contar ali É, exato. Por isso com que a essa empresa. ferramenta hoje ela é muito importante, né? Uhum, Não dá, hoje a gente não enxerga mais na DC um cliente entrando sem passar por esse processo. sim. É, e igual você comentou, ele ajuda em todos os próximos passos que o cliente vai tomar, vai ter lá dentro, né? Uhum, E o onboarding, assim, também para ficar claro, gente, você não vai falar tudo lá, não tem como a gente adivinhar todas as coisas, né? lógico. Igual, tipo, a gente conversa, a gente fala basicamente como acontecem as coisas, como ele vai se portar lá dentro, quem serão os responsáveis por cada coisa, com quem ele vai falar, como será a troca de informações, coisa e tal. Mas uma coisa que hoje a gente deixa muito claro é que ele tem um canal aberto para tirar todas as dúvidas que ele precisa antes de tomar qualquer decisão, Uhum, né? sim. Ou ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Exatamente vai em encontro disso que você está Uhum, falando, né? exato. Ah, meu, tô ficando bravo porque meu, não sei onde fazer, eu emiti esse relatório, será que tem, será que não tem? Meu, a gente já deixa bem claro. Já para, manda uma mensagem que alguém vai tirar essa dúvida e Uhum, vai te ajudar, né? exato. E foi interessante também, né, que nesse processo de onboarding, desde que a gente começou a fazer, a gente começou a identificar muitas outras oportunidades para oferecer para esse novo cliente e com isso aumentar também o nosso faturamento. Nossa, nem fala, isso foi Porque legal durante mesmo. esse onboarding você vai passando os primeiros passos, explicando, demonstrando o que que você faz, qual que é o seu ecossistema, automaticamente o cliente vai falando, pô, eu também identifico que eu preciso disso, né? Ele começa toda a jornada dele de cliente agora para novos serviços ou novos produtos que você pode oferecer que antes ele nem consciência tinha. E aí, para ele fechar isso com você, vai ser muito mais fácil do Que que ele ele já fazer confia em toda a você. consideração de comprar em outro, porque ele já tá ali, né? E isso aconteceu com a gente ali no escritório, né? A gente começou a ver oportunidades ali, falando da nossa área contábil, né? De fazer alterações contratuais, recuperação tributária, né? Tipo, diversos outros Terceirização de produtos ali, faturamento, terceirização terceirização de de financeiro. faturamento, emissão de certificado digital, Sim, sim. né? Marcas e patentes, enfim, uma gama de outros produtos ali que a gente consegue oferecer que a princípio ele nem pensava em obter, né? E eu achava que não teria condições, às vezes, de ter. Por exemplo, né? Você pensa numa terceirização de financeiro hoje, cara. Uma empresa pequena vai contratar uma pessoa, sei lá, pensando em tudo, todo o custo vai gastar uns R$ 3.000, né? Já Uhum. pensando em salário e provisão Sim, e tudo sim. mais. Aí, a hora que a gente apresenta a proposta, a pessoa, poxa, meu, isso cabe no meu orçamento e Uhum. vai me liberar um tempo para eu realmente cuidar do que eu preciso, que é, meu, ir atrás de novos clientes, Exato. novos negócios, enfim. Legal. Então é uma ferramenta extremamente essencial em toda essa Sim. jornada aí para obter resultados. E a gente vê alguns benefícios muito claros, né? A redução de churn que você comentou lá no É. começo, né? Então você vê que o cancelamento de contrato ou devolução de vendas diminui drasticamente Ah, por o conta LTV disso, né? dele na empresa aumenta muito, né? Exato.
A confiança também do cliente com você ela aumenta demais, né? Tipo, a questão de você fornecer sempre ali orientação e suporte para ele desde o início também aumenta o feedback positivo que ele fala sobre você para outros, então as indicações também elas costumam aumentar, tal, e também acelera o valor ao longo do tempo, né? Tipo, você consegue manter aquele cliente por mais tempo dentro da sua base, então com certeza o valor, né? Tipo, durante Sim. esse tempo ele acaba Você aumentando também, construi, agregando você constrói realmente um relacionamento, né? relacionamento. E vai criando uma jornada duradoura com ele, né? Ele Uhum, realmente vai se tornar seu fã sim. a partir do momento que você começa a enxergar ele, né? Eu estava escutando em algum lugar, mais ou menos assim, né? Se você resolve 1% da dor do seu cliente, vale muito mais do que você resolver 50% de uma coisa que já tá boa para ele. Uhum. Coisa que já tá boa, já tá boa. Se você fizer 50, 100% também não vai mudar nada. Já não vai mudar nada. Mas se mudar um negocinho ali, putz, meu, o cara vai ser seu fã pra sempre. Vai mandar e-mail com Com elogio, certeza. todo time vai ficar feliz. E por aí vai. É muito interessante, cara. E a gente já teve casos também de cliente que passou por todo esse processo, mesmo assim depois, por teimosia, acabou cancelando ali por preço mesmo e foi buscar em outro lugar, mas não aguentou, E acaba voltando. acabou voltando e falou assim, não, o suporte é É totalmente diferente. diferente, né? Tipo, então eu entendo hoje o valor que vocês agregam pro meu negócio, então quero voltar. Venha. Então, bora. E aí entra numa fase que é desafiadora também, depois que você faz toda a questão do onboard, que você passou por toda a jornada, passou pelo onboard do cliente, que é você fazer a manutenção disso, que é você continuar olhando, tendo um olhar diferenciado para o teu cliente, para as necessidades dele, né, colhendo ali feedbacks, antecipando a ele, porque uma vez que cai para a operação ali, é muito comum a gente acabar, pô, não, já recebi bem, já falei, agora ele já sabe tudo, ele Se caminha vira. agora sozinho e a gente sabe que não é assim, né? Não é assim. Existe um tempo de aprendizagem na realidade. Aí entra o papel do sucesso Sucesso do do cliente, cliente. do O gerente de customer, sucesso. O gerente customer de sucesso. success. Porque é ele que vai fazer com que a jornada dele ali continue sendo excelente, né? E é desafiador porque às vezes, principalmente para as pequenas empresas, é difícil você ter alguém específico só para fazer esse trabalho. No Sim. começo você pensa muito com relação a custo, investimento, de trazer uma pessoa só para isso e tudo mais. Mas quando você se desafia, você banca esse investimento, você vê o retorno que isso rapidamente Nossa, acaba dando rápido. para a empresa, né? Exato. Muitas dores de cabeça você acaba evitando. Né? E não, e, desculpa. E não é um investimento tão alto assim, né, cara? Você pode pegar no começo uma pessoa assim para te ajudar, um estagiário. Uhum. Enfim, se você não tem tantas condições aí, seu orçamento tá curto. Mas é um investimento que realmente vale a pena no começo, porque vai dar toda essa conexão da empresa junto com o cliente, né? Vai ajudar todo esse caminho, o começo do caminhar dele. Vai dar a mão realmente para ele sair do engatinhar e começar a andar Exato. e caminhar junto com você, né? Os primeiros passos vai ser junto ao Junto. sucesso do cliente ali, Exato. né? E pensa assim, né, até, meu, se você tem uma empresa pequena, né? Você normalmente é quem cobra escanteio, sai para cabecear, não tem Exato. jeito, não tem jeito. Uhum. E imagina você fazendo, indo lá, fazendo a venda, meu, fazer o primeiro onboard, começar a jornada, fazer o financeiro, Fazer o meu, cuidar dos operacional do teu problemas, ver negócio. se tudo tá andando certo. Cara, para algumas pessoas tem gente que consegue lidar, mas, meu, eu garanto que não vai ser por muito tempo. Uhum. Enquanto antes você, às vezes, precisa rasgar na carne um pouquinho, você rasga na carne um pouquinho, meu, já vai pensando nessas posições estratégicas, ó, trazendo essa galera para somar no seu time. E, enfim, tirando esse peso do seu ombro, assim, Uhum. meu, isso vai te ajudar a dar muito mais velocidade nas coisas que você precisa. E sabendo que aquela outra parte está sendo Tá olhada. sendo olhado. Não que você uma hora não vai ser acionado, Uhum. talvez provavelmente você vai ser, como a gente é lá na empresa, não Uhum. tem jeito. Exato. Mas quando chegar em você, poxa, ele não vai chegar com a faca nos dentes. Uhum. Porque alguém já começou a olhar para ele lá no começo, foi tentando resolver o problema dele e tal. Só que chega uma hora que o gerente de sucesso também ele se limita, né? Tem algumas decisões que Sim, ele não sim, pode sim. tomar, né? Que são Uhum. algumas decisões que cabe a uma pessoa com mais responsabilidade dentro da empresa. Mas a hora que chegar em você, você sabe que ele já passou por uma jornada e a carne tá Tá amaciada. maciada. É porque não existe nada pior também do que, cara, se você de repente toma serviço de uma empresa e tal, você só ser procurado na hora da renovação do teu contrato.
teu contrato tá para vencer, aí a pessoa te liga, né? Falando, "Ô, É muito amigão, chato. quanto tempo, vem tomar um café e tal. Porque você já sabe que esse contato só tá acontecendo porque tá na hora de você renovar o contrato, né? Exato. Então, o gerente de sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente, ele vai servir justamente para isso, né? Para cuidar dos primeiros passos ali daquele novo cliente, né? Olhando para as necessidades dele durante todo o tempo, se antecipando a ele, fazendo com que ele tenha sucesso no negócio dele Que com o aconte... produto que ele adquiriu da gente, né? Exatamente, E isso é muito legal. que realmente ele tem o serviço que ele contratou, né? Uhum. Meu, você vê lá na empresa lá, a pessoa responsável por isso, ela acompanha os chamados, Sim, ela olha se o que foi combinado lá naquela reunião de onboarding está sendo cumprido. sim. Se não está sendo cumprido, meu, ele vai e puxa a orelha mesmo de quem não cumpriu. Uhum. Porque a gente se compromete, Se né? A gente está compromete. colocando meu, a empresa em xeque. Aham. Então ele faz esse acompanhamento, né? Tipo, ele não fica lá só esperando a demanda, não. Ele tá realmente acompanhando ativamente, tá olhando. Ah, aconteceu um probleminha, o que que aconteceu? Já entra em contato, pergunta, tá tudo bem, resolveu, não resolveu? Uhum. Ah, se trouxe uma demanda, ele vê se foi entregue. Ah, e quando foi entregue, ele pergunta, pô, entregaram, como é que foi? Tá tudo certinho, tá beleza? É isso, né? As pequenas coisinhas, parece que é muito grande, mas é pequenos detalhes Pequenos assim que fazem detalhes. a grande diferença. E é o que você falou, tipo, é legal porque a pessoa que vai atuar na área do sucesso do cliente, ela vai ser como um RH mesmo do cliente. Ah, Então ela vai olhar as necessidades, identificar situações que estão acontecendo durante a jornada e cobrar o pessoal da sua empresa com relação a isso, porque ele entende que o cliente ali tem que ele ser é o acompanhado, que as foco. necessidades do cliente têm que ser atendidas, que o cliente é o foco. Então ele não tem problema nenhum em chegar para quem, quem precisar ali dentro da Não, empresa tem e toda a cobrar uma liberdade. resposta, cobrar, né, tipo, algo que foi prometido e não está sendo cumprido, né, as expectativas que foram alinhadas lá no onboard com o cliente, que de repente não estão acontecendo e tudo mais. Então isso é muito interessante e traz uma segurança enorme pro dono do negócio, né? Sim, Porque sim. sabe que alguém está olhando por isso daí, né? E é engraçado porque, assim, muitas empresas pensam que o vendedor é É, o customer success, né? E é. são perfis totalmente diferentes, né? O vendedor, ele é aquele cara que quer trazer para dentro, quer agregar a pessoa à base, não importa como, Ele enfim, quer né? vender. Ele quer vender, ele quer É o trazer a perfil pessoa para totalmente. dentro de casa. O vendedor é pitbull, né? É, Não, não tem jeito. exato. Ele não é ele que vai cuidar do cliente. O vendedor normalmente não tem esse Não. perfil, né, de cuidar. Meu, isso acontece com a gente, né? Sim. Quantas vezes lá no meu. Eu falo bastante lá porque é lá que a gente vive, tem os exemplos, né? A gente pega uma ferramenta nova, Uhum. tem algum problema de onboard ou de início, eu vou em cima de quem? Normalmente, eu vou em cima do vendedor. Ele já fala, Sim. meu, já não é mais Não é mais comigo. comigo. Não é mais comigo. Tem alguns vendedores ainda que são gente fina, que sabe que, meu, cultivar o cliente e tal, que Aham. pode ser que, meu, já vê uma oportunidade de negócio na frente, que ele tenta, tipo, pelo menos te direcionar, faz um meio campo, coisa e tal. Mas ele não tem perfil e Não nem tem perfil. paciência pra cuidar de você, não. Exato. Então a gente não pode cair nesse barulho achando que são os nossos vendedores que vão fazer o papel do Hum, CS, porque dificilmente isso vai acontecer, porque os perfis são diferentes, né? totalmente. Até porque se você colocar alguém de perfil de CS para ser vendedor, Ah, também sua empresa vai falir. sua empresa provavelmente vai falir, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E existem alguns pontos específicos que a gente tem que olhar para que o CS tenha sucesso, né? Que ele consiga realizar o trabalho dele, né? Tipo, ter algumas informações que ele pode coletar ali, né? A primeira dela é você tentar olhar para sua base de clientes e fazer uma segmentação, né? Tipo, das atividades dos seus Sim. clientes, né? Tipo, o perfil dele, para que você consiga oferecer algo de repente mais planejada a ele, mais É formatada para aquele específico, né? cliente, né? Direcionado pra ele, né? Exato. A gente até hoje trabalha com, às vezes, quando a gente vai passar uma proposta de serviço ou algo do tipo, que dependendo da atividade da empresa que está procurando a gente muda as cores da proposta, a gente muda o jeito da proposta, porque a gente sabe que vai conversar melhor Com com aquele que. aquele nicho, com aquela Com aquelas atividade, pessoas. né? Então você tem que entender isso, entender que cada cliente tem um perfil, fala e recebe a informação de uma forma, né? E Exato. você tem que entender que isso é importante. Você É. falar com a mesma linguagem do seu cliente, oferecer algo que é mais customizável a ele, mais customizado a ele, é importante para que ele consiga se sentir acolhido ali, né? A comunicação tem que ser personalizada, Personalizada. né? Personalizada. E nem sempre a solução de um é a solução para todos, né? Aham.
Outra coisa que é interessante também é que a gente vê muito isso em site de e-commerce, né? Quando a gente vai fazer uma compra ali, que você compra qualquer produto, depois já aparece lá a sugestão. Olha, isso daqui Eu também é também é interessante, muito esse legal outro para também é você. Você interessante, precisa né? disso. Exato, né? Então, assim, hoje, inteligência artificial, enfim, né? Toda essa parte tecnológica, eles conseguem fazer algo que o CS também tem que fazer, que é conhecer o histórico de compra do nosso cliente. É. Porque daí a gente sabe, e conhecendo o histórico, a gente consegue meio que prever o futuro, né? Ó, Isso é todo normal, mundo né? vai, por exemplo, farmácia, né? Você Aham. vai lá e deixa seu CPF. Eu não vou fazer propaganda em uma farmácia, mas você vai numa Uhum. farmácia lá e deixa seu CPF, por exemplo. Aham. Aí depois você vai estar fazendo o pedido, ele já tira um cupomzinho para você, exatamente dos produtos que você, com desconto Uhum. exatamente dos produtos que normalmente você usa. Exato. Já te conhece. Exatamente. Então o CS ele tem que conhecer a história do cliente ali, porque com isso ele vai saber o que oferecer ou qual a necessidade de repente naquele momento. Falar assim, "Ó, faz tempo que não compra É, isso", então exatamente, dá uma isso é olhadinha. importante também, né? Coletar feedbacks, fazer pesquisa de satisfação, Ah, NPS e tudo mais, né? isso hoje é essencial, né? É. Não, pelo menos na parte de serviço, assim, é muito difícil a gente conseguir olhar para o nosso umbigo sem fazer algum tipo de pesquisa, né? Uhum. Confiar só no que o serviço está dando certo, hoje não é, já não é mais uma Uhum. verdade, né? Pra tudo, né? Aquilo que não é medido não é Não é acompanhado, melhorado, não não é, melhora, não tem jeito. Então, eu acho que o NPS, que o pessoal fala bastante, normalmente acho que é o mais comum, assim, né? Esse hoje é um que deve ser aplicado seja por qualquer ramo, qualquer segmento. comércio, serviço, indústria e tal. E é uma ferramenta muito bacana, que te dá realmente uma visão. Uhum. Daqueles que são realmente fãs do seu negócio, daqueles que estão, pra mim tá tudo bem, que são neutros, e pra aqueles caras lá que, meu, vão fazer sua caveira. Exato. E aí que você consegue identificar também pontos de atrito, Exato. né? Problemas que está acontecendo durante a experiência do cliente ali que talvez você ainda não tinha identificado, ninguém tinha identificado. Com isso você consegue trazer luz para isso e fazer um acompanhamento maior, né? E Verdade. também entender como tem sido o progresso do teu cliente ali com o teu produto, com o teu serviço, né? A caminhada dele? A caminhada dele, enfim, você consegue começar a entender tudo isso daí, né? Exato, porque quando o cliente entra assim, né, e contrata o seu serviço, ou compra o seu produto, ele tem a expectativa dele, né, que aquilo Uhum, dê certo, que agregue valor ao negócio dele e que lá na frente ele colhe os frutos, né? E com o onboarding, toda essa jornada, com a jornada, o onboarding, o sucesso do cliente e acompanhamento das métricas, você enxerga isso de uma forma bem tranquila, né? uhum, Você não espera só, por exemplo, no nosso caso, o fechamento para ver se deu o resultado, o exato. fechamento para ver se tem lucro a distribuir. Não, Uhum, você vai, tipo, acompanhando mesmo, tá conseguindo, estão entregando o que você precisa, com o produto que a gente está entregando para você, você está conseguindo tomar as suas decisões, isso tá te levando ao próximo nível do jogo que você quer jogar também, enfim, uhum, como é que estão essas coisas assim? Meu, e é legal nisso, né? Porque acompanhando esse processo, você vê que, meu, tá fora da curva já, meu, senta pra bater um papo de novo, né? exato. E é legal, né, cara? Porque quando tudo isso tá funcionando, quando o onboard funcionou, a jornada dele foi boa lá no início, o onboard funcionou e o CS tá fazendo o papel dele, o quanto a operação Fica leve. agradece, né? O quanto a operação melhora. Porque quanto mais o teu cliente souber usar o seu serviço, os seus produtos, menos ele vai demandar da sua operação ali, né? E mais Exatamente. fácil também a sua operação consegue falar com ele, né? Então é muito importante também que o CS sempre faça essa ponte, né, de comunicar internamente o time sobre aquele cliente, as necessidades, as particularidades dele também, para que o time também, na hora de conversar com o cliente, já tenha conhecimento de tudo isso e Sim. não fique fazendo perguntas redundantes ou correndo em erros desnecessários por não conhecer pontos que já foram tratados desde o onboarding ou durante alguma conversa que o cliente teve ali com o CS, né? Sim. Então, outro ponto super importante que o CS tem que fazer é manter sempre o time informado sobre aquele cliente, sobre a jornada, sobre os pontos de atrito, ou sobre os elogios que ele faz e Sim. sobre as particularidades dele, e ao mesmo tempo também sempre manter o cliente informado sobre as coisas que Então de repente aconteceu. o cliente demandou. Exato. Né, até para ajudar na ansiedade do cliente. Quando ele busca um novo serviço, uma nova mercadoria, ele quer saber que pé que tá, como que tá, quando ele vai receber, se já tá funcionando, se não tá funcionando, tal. Muitas vezes o cliente que fica toda hora ali questionando, perguntando. Exato. Então, é papel do CS também sempre manter o cliente informado com relação às demandas do cliente e novidades que vão acontecendo ali também no seu negócio para que ele conheça, né? É engraçado, né? Que você escuta. Agora a gente fica escutando, a gente batendo Uhum, papo, conversando, né?
E aí você vê o tempo que a gente demorou também para Sim, implantar isso no escritório. E você vê como é fácil, assim, entre aspas, né? é. Porque você pensando assim, o que você gostaria de receber quando você contrata um serviço? É a mesma Uhum, coisa, mesma né? coisa. Mesma coisa. Ah, eu vou abrir uma empresa. A gente vai abrir uma empresa. Meu, você quer saber que pé que tá, você fica ansioso, você quer começar a faturar, Uhum, você quer começar a emitir tudo. nota e tudo mais. Pagar imposto não, mas você quer começar a fazer Aham. as coisas. E, meu, é você realmente pegar essas perguntas que você normalmente tem, a sua ansiedade, se colocar no lugar e rascunhar o seu onboarding ali, ó. É É isso, cara. isso. Eu tô contratando uma contabilidade. Poxa, o que que eu quero? Como é que Uhum, seria? A mesma coisa, colocar no cardeiro e colocar todas essas perguntinhas exato. assim. Não precisa ser nada muito elaborado. O onboarding não é um bicho de sete Não, cabeças. não. Meu, é pegar, colocar no papel e começar a fazer. Começar. E outra, meu, vai dar errado no começo, vão faltar perguntas, e você vai, meu, Uhum, adequando conforme for fazendo, você vai sempre melhorando o onboarding, né? Sempre tem uma coisinha a mais que você vai agregando nisso. sim, sim. Pô, você vê o onboarding hoje lá no escritório, na empresa. A gente começou com o onboarding propriamente dito, uma reunião. Ah, depois já entrou uma apresentação. Uhum, Hoje a gente já faz alguns treinamentos de onboarding também. Ah, exato. hoje a gente disponibiliza vídeos. Meu, ele vai crescendo e não para, e não para, e não para. Uhum. Ele não é escrito em pedra, né? Não, tá toda Não, hora não, mudando. não tem que ser engessado, até porque tua rotina, a rotina da sua empresa tá sempre mudando, né? Você tá sempre oferecendo novos produtos, novas mercadorias, atualizando, é como aplicativo, né? Sai a versão alfa, beta e por aí vai, né? Exato. Então, dos nossos negócios é a mesma coisa e o nosso cliente não tem a obrigação de entender tudo que a gente está fazendo lá Não, dentro, ou saber as atualizações que aconteceram, né, para que depois a gente exija ou brigue com ele por ele não estar usando da forma como deveria, né? Então exato. é um papel nosso e é algo que a gente tem que mudar ali como prestador de serviço, né, como comércio e tal, e entender que, cara, o cliente ele tem que ser o centro das nossas atenções ali, porque é ele que faz o negócio acontecer, né? Se manter ali. Você acha que o onboarding do cliente também é uma via de mão dupla para também quem está recebendo o cliente ver se aquele cliente também faz parte do perfil da Sim, sim, empresa? sim, sim. Eu imagino que assim, da mesma forma como a gente fala sobre contratação de pessoas, né, Eu falei para meio nossa que meio empresa, fazendo essa analogia né, mesmo. falando sobre fit cultural, que hoje você contrata muito mais né, pela questão de cultura mesmo, de valores, até do que pelo técnico, né? Sim, A gente tem que entender se aquele cliente ele faz sentido pra gente ou não. A gente não tem que abraçar todo mundo, toda atividade, prometendo coisas, criando expectativas que depois a gente não consegue cumprir porque a nossa operação não suporta, por exemplo, ou exatamente. porque nós não temos know-how relacionado àquele segmento em específico, né? Então, se você quer oferecer realmente uma experiência de sucesso para o teu cliente, é em cima daquilo que você realmente conhece e sabe que é um diferencial que vai fazer total sentido para a atividade dele, para que ele progrida. Uhum. Se você não consegue fazer isso, se você não conhece as ferramentas que seriam necessárias para ele, se você não conhece sobre os impostos dele, no nosso caso, né? Se você não tem nada a agregar e sabe que também trazendo ele para tua operação vai explodir ali, né? Não vai dar certo, Atrapalhar até os outros, né, que já atrapalhar estão. os outros, então é o momento de você falar, olha, não, Exato. né? Isso tem que estar muito claro entre as partes e o onboarding de novo Serve para isso. serve também para isso, porque às vezes ele passou por toda a jornada, ele fez a compra, só que daí quando chega no onboard ele começa a abrir, né, a caixa de É, Pandora ali e começa a falar de situações que você nunca imaginou que em nenhum momento ele falou que ele tinha. E exato. pode ser que naquele momento você fale, olha, Não, peraí, né, isso daí fugiu muito daquilo que a gente conversou no início e tal, então aqui a gente não continua, tal, enfim, ou a gente só faz isso, essa outra parte não, e por aí adiante. e às vezes é realmente necessário falar uns nãos, assim, né? Sim, É realmente total. necessário, porque quando você pensa hoje, assim, igual em alavancar o negócio, normalmente você tem um padrão de trabalho, né? Uhum, Você tem um padrão de fazer as coisas, um padrão de operação, coisa e tal. Por exemplo, hoje todo mundo fala muito, empresas trazendo para o nosso ramo de novo, né? Ah, empresas do Sim, empresas de serviço, e tem muito escritório, igual a gente lá trabalha com esse tipo de empresa, a gente não faz só essas, mas a gente tem um esquema de trabalho sim, para sim. receber essas, né? Aham. A gente nunca pegaria, se a gente só trabalhasse com essa, a gente nunca pegaria uma empresa muito maior, indústria, com tantas outras operações, para colocar ali no meio. Uhum. Não tem jeito, Não tem ia jeito. travar tudo, ia Trava tudo. travar, as pessoas iam ficar malucas, o processo ia travar, enfim, não Exato. tem como. Então é extremamente importante, sim, tipo, você olhar realmente para aquilo que o cliente necessita, as expectativas dele, e ver se atende ou não. E se não, olha, eu não consigo, mas né, tem É, pessoas aí que vão conseguir atender, né? A gente tem que
ter essa sabedoria, né? Ter essa Exato. sabedoria. Mas é isso, eu acho que, recapitulando tudo aquilo que a gente trocou ideia, que a gente falou um pouco aqui, né? A gente começa a entender que você fazendo uma jornada do cliente, desde ali, tipo, do começo, acompanhada, fazendo com que ele realmente tenha consciência do seu produto, que ele escolha por ele, que ele compre, que você faça um pós-venda ali com onboard e ofereça também um sucesso do cliente, é certeza de que a jornada dele vai Um ser sucesso. de sucesso E pros dentro dois da sua lados, né? empresa. Para É os dois bastante... lados, lógico, para os dois lados, né? Então a gente tem que buscar realmente cada vez mais entender como implementar isso dentro da nossa empresa e como você falou, não é algo absurdo, né? Nenhum bicho de sete cabeças, é só tentar identificar para o seu negócio, para sua atividade em específica, quais são os passos que você consegue criar para fazer um bom onboarding ali e trazer A uma gente pessoa tem para até ser o uns CS modelos que, e se funcionar. precisar, se a galera quiser, pode mandar mensagem. A gente tem Sim, alguns modelinhos lá que a gente consegue compartilhar, tal, para ajudar a dar um start e tal. sim, sim. Então, com a gente foi assim, né? Com a Foi gente foi muita assim. troca, né? Aquilo que a gente sempre fala, acho que todo podcast a gente falou isso da importância de você caminhar com pessoas e foi exatamente caminhando com outras pessoas, com outras contabilidades, que a Que gente isso começou começou a a enxergar a acontecer. importância de criar tudo isso, né? Sim, Então, a gente tá aqui para isso também, se precisarem, deixa um para comentário aí, né? contribuir. Exato. Deixa um comentário aí que a gente passa os modelos. Mas é isso, acho que é um bate-papo super, super bacana, super importante, um tema extremamente relevante que Para cada vez quem mais tem se falado sobre, né? Isso, para quem quer empreender, tem que olhar para isso. Onboarding de pessoas e onboarding de clientes. Não tem jeito. Precisam dos dois. Exato. Isso aí. É isso aí. Fechou? Mais um para conta. Mais um pra conta. Mas é isso aí, pessoal. Ó, não se esqueça, deixa o seu joinha aí se você gostou, se esse tema foi importante pra você. Deixa o seu comentário no nosso vídeo, fala o que que você achou, qual a experiência que você de repente teve já implantando o sucesso do cliente dentro da sua empresa, o onboarding, como que isso transformou o seu negócio. Ativa o sininho aí para receber as notificações, porque agora a gente tem vídeo toda segunda-feira, algum vídeo um pouco mais técnico, mais rápido, falando sobre algo mais voltado à gestão contábil, tributária e tudo mais. Toda quarta-feira é o nosso Nosso podcast, podcast. ADC Talk. ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Mas deixe seu comentário aí, valeu pela audiência de novo e até o próximo. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Tamo junto. Até Valeu, mais. Thiago. Valeu, Juninho. Tamo junto.